Tudo o que você faz para Deus não vale nada. Antes de apresentar o porquê desta afirmação tão radical, eu gostaria de avaliar alguns pontos bons. Ninguém em sã consciência pode desconsiderar os avanços que o homem tem obtido nos mais variáveis níveis do conhecimento humano. Por exemplo, se eu tiver uma dor de cabeça, hoje eu posso tomar um remédio que vai eliminar essa dor de cabeça. A gente poderia pensar em vários outros segmentos no campo da medicina, o avanço da medicina, que tem atingido níveis que há 50 anos jamais poderiam ser imaginados. Ou se eu precisar de informações a respeito de qualquer assunto, o Google pode me ajudar. O avanço na comunicação, na área da comunicação, também é impressionante. É algo que o homem tem feito e tem conseguido. Uma pessoa com depressão hoje pode ser ajudada pelo conhecimento de um psiquiatra, de um psicólogo. Pode sim ajudar. O homem pode fazer algumas coisas nessa área. Se eu quiser falar com alguém hoje, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, com o avanço tecnológico que nós temos e que o homem conseguiu e que o homem fez, eu posso. Há muita coisa que o homem fez e faz e que nos traz muitos benefícios. E nós poderíamos falar de várias outras melhorias obtidas pelo homem. Então tem muitas coisas que o homem pode fazer e faz de bom. E a gente não está desconsiderando isso quando diz que tudo que você faz, o que o homem faz, é ruim. Só que, apesar de todos esses benefícios e avanços que foram alcançados ou são alcançados entre aspas pelo homem, um problema se sobrepõe a todas essas vantagens. E é um problema que nenhuma área do conhecimento humano pode solucionar. A ciência não pode, a medicina é uma forma, uma expressão da ciência, não pode. Psicologia não pode. A educação, a política, a informação, acesso à informação, não pode. A filosofia, o pensamento humano não pode. A solução não está no homem. É um problema que nenhum profissional pode resolver. Um médico não pode, psiquiatra não pode, o professor não pode, o sociólogo não pode. Aquele que estuda as relações humanas do homem não pode. A solução não está no homem. Lugares também não podem. Escolas, consultórios, universidades, hospitais, laboratórios, que tenham algo bom a oferecer, e graças a Deus por isso. Mas eles também não podem. E aí alguns falam, você vai falar de religião. Religião também não pode. Religião não pode. Meditar ou rezar não pode resolver esse problema. Ajudar os necessitados como uma forma de agradar a Deus não pode. Por mais que se façam obras que são importantes e que devem ser feitas, essas obras não podem tratar desse problema. Obedecer regras e mandamentos, ainda que da Bíblia,
que nós cremos ser a palavra de Deus, não vai mudar, não pode tratar com esse problema. Participar de rituais, vir aqui, cantar, dar uma oferta, um dízimo, participar do ministério, pregar, isso não pode tratar do problema, da raiz do problema. Não pode solucionar o problema. Ir à missa, ao culto, ao templo, à sinagoga, à igreja, ao centro espírita, visitar algumas cidades sagradas, Meca, Jerusalém, Aparecida. Líderes talvez, quem sabe um pastor, um apóstolo, um bispo, um padre, um papa, um médium. Buda não pode, Kardec não pode, Maomé, Confúcio, Maria não pode, São João não pode. O homem não pode tratar do maior problema que o homem tem. Será que eu esgotei as possibilidades? Eu tentei esgotá-las. Para mostrar que o homem não tem condições nenhuma nele mesmo de solucionar esse problema. Todas essas formas são boas e elas às vezes são buscadas, mas elas só vão oferecer paliativos. O fato é que nada que parta da habilidade do homem, em nenhuma área, pode resolver o nosso maior problema. Que problema é esse? Como é que se chama esse problema? Chama-se pecado, uma das palavras mais impopulares do nosso tempo. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, eu vou estar projetando os textos aqui, diz que, e esse texto aponta de maneira inquestionável qual é o problema. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é um texto da Bíblia, das Escrituras, que não é um livro. Embora tenha sido escrito por homens, não foram homens que criaram esse livro. A Bíblia é a palavra de Deus e outra é a única palavra de Deus. É a única forma que eu e você temos, nós hoje, no futuro e no passado, que o homem tem de saber a vontade de Deus de maneira clara. Só a Bíblia. E por isso que nós vamos nos basear somente na Bíblia. Não na minha argumentação, mas no que a Bíblia diz. E Deus está dizendo que todos pecaram e estão destituídos da palavra de Deus ou da glória de Deus. O que isso significa? O que esse texto quer dizer? Primeiro é a palavra todos. Quem são estes ou esses todos? São homens e mulheres, são crianças, jovens, adultos, velhos, somos nós brasileiros, são os judeus e qualquer outra nacionalidade. São pessoas que vivem hoje, que viveram num passado recente, num passado distante, e são aquelas que ainda virão a existir nessa realidade. Todos pecaram. Absolutamente todo ser humano, com exceção de um, pecou. Nasce em pecado. Eu e você somos pecadores. Pecaram, todos pecaram. O que é pecado? É bom a gente definir, aliás, é bom nós olharmos para a palavra para vermos o que a palavra chama de pecado. Pecado é algo que ou em atos, ou em palavras, ou em ações, nós praticamos e que vai contra a vontade de Deus, expressa de maneira clara em sua palavra. Tudo que Deus diz para nós fazermos e nós não fazemos, nós estamos pecando. Tudo que Deus diz para nós não fazermos
e nós fazemos, nós estamos pecando. Exemplos, e a gente vai ver alguns textos que são muito claros, eles são enfáticos quando eles definem atos, ações que são pecado ou pecados diante de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: os covardes, aqueles que têm medo, o contexto é de se professarem ou de se expressarem como aqueles que creem. Os incrédulos, que não creem, que não recebem a fé em Cristo. Os depravados, depravação na área, quando essa palavra aparece, ela está relacionada a formas distorcidas de sexualidade, seja em atos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós ouvimos. Os assassinos, claro, os que cometem imoralidade sexual, uma forma de depravação. Os que praticam feitiçaria, que são práticas ou ações religiosas espirituais que são contrárias à palavra de Deus. Os idólatras, todos aqueles que se dobram diante de uma imagem, seja ela qual for, do material que ela tenha sido composto, ou que adoram pessoas, idolatram pessoas, veneram pessoas. E está em destaque aí, e que eu não conheço todos que estão aqui, mas eu sei que você é isso aqui, porque eu sou. Todos os mentirosos. O lugar de pessoas que vivem nessas práticas será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui nós temos uma relação de pecados. A segunda que a gente pode ver é 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Uma outra relação vai apresentar alguns desses e outros também. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: não se deixem enganar, nem imorais, novamente voltando para a questão sexual, nem idólatras, nem adúlteros. O que é adultério? O adultério, para nós, quando vem a palavra adultério, é algo que é uma traição no relacionamento marido e mulher, e que nós entendemos que é fisicamente, mas Jesus disse que o homem pode adulterar olhando para uma mulher com uma intenção impura. Então, adultério não é só físico, mas ele pode acontecer também na nossa mente. Os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos. Isso é muito contundente, é muito importante nós deixarmos claro isso hoje, porque há segmentos dentro da igreja que estão querendo rever o que Deus disse, e a igreja não pode rever o que Deus disse, a igreja se submete ao que Deus diz. Nem ladrões, nem avarentos. Quem são avarentos? Pessoas que amam dinheiro. E é interessante que a palavra diz assim, que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentação e em laço, em muitos desejos ou concupiscências nocivas. É interessante que os que querem ficar ricos, se eles querem ficar ricos, eles não são. Mas eles querem, então eles vivem em função disso, são avarentos também, mesmo não tendo. Nem os alcoólatras ou os bêbados, nem os caluniadores que difamam outras pessoas, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Em outro texto, Romanos, capítulo 1, versículos 29 a 32, Romanos eu creio, é o principal escrito da Bíblia. E no capítulo 1 de Romanos, Paulo vai descrever a humanidade com uma linguagem muito clara. E no final do capítulo 1, ele vai descrever toda essa humanidade, e ele vai citar algumas das ações que são também pecados, e que
algumas delas nós já vimos, mas há outras aqui que às vezes a gente não considera. Mas é interessante que a relação, Paulo está dizendo que está todo mundo ali pecador. Diz assim, Romanos 1, 29 e 32, tornaram-se a humanidade, os homens, mulheres, todos que pecaram, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Injustiça é quando você sabe que deve fazer o que é certo, você não faz. Todo tipo de maldade, de ganância e depravação. Olha como a questão sexual está sempre nas listas dos pecados. Estão cheios de inveja. Puxa, eu não sabia que inveja estava na mesma linha da injustiça, da maldade, da ganância. E olha só, inveja está junto de homicídio. Eu e você nunca matamos. Se bem que Jesus disse que se você fala mal de alguém próximo, deseja o mal, você é como um assassino. Rivalidades, aqueles que causam divisões, engano, formas intencionais de se enganar as pessoas, malícia, mais uma vez a questão sexual, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. Olha como é sério isso. E hoje nós vivemos uma cultura onde os filhos não têm mais respeito diante dos seus pais. São insensatos. Uma outra palavra é loucos. Eles não buscam a Deus. Paulo está falando nesse contexto. São desleais, sem amor pela família, implacáveis. Esse implacável, ele comete o mal e tem prazer no mal, em fazer pessoas sofrerem. E olha o que a palavra diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, todas as pessoas sabem que isso é errado, embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las sabendo que é errado, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pesado, não? Estas são ações chamadas de pecados e todos nós aqui cometemos muitas delas. Todos nós aqui. Ninguém escapa. Nenhum ser humano escapa, a não ser um. Essas ações, falas, pensamentos mostram que somos pecadores. E esse é o nosso maior problema. Voltando para o texto lá, nós vimos: todos pecaram, todos quem somos, nós, toda a humanidade, pecaram. O que aconteceu? Pecaram, estão então separados, destituídos da glória de Deus. O que significa essa expressão destituídos? Os homens e mulheres nessa situação não conhecem a Deus, estão afastados de Deus, não têm relacionamento com Deus que os criou, não são filhos de Deus, não buscam a Deus. Ninguém nasce filho de Deus, ninguém quer a Deus, ninguém busca a Deus, ninguém ama a Deus nesse estado. Estão afastados da glória de Deus. Por que glória de Deus? Do Deus que é santo. O que significa santo? Santo é separado. Separado do que? Do pecado. Deus não tem nenhuma relação com qualquer forma de pecado. Ele é santo, ele não pode se relacionar com pecados. Isso significa então que por todos sermos pecadores, estamos separados de Deus. Nós nascemos assim. Por que nós cometemos tantos pecados como esses? Porque nós nascemos pecadores. Davi, quando comete alguns pecados muito graves, tão graves quanto a nossa mentira, ele comete um adultério, ele tem relação sexual com uma mulher
de alguém que estava submisso à autoridade dele. Ele cobiça aquela mulher, ele tem um relacionamento, ele arquiteta a morte do marido daquela mulher e ele esconde. Até que Deus usa um homem para dizer: você é um pecador. E aí ele não se desculpa, ele não se justifica. Ele diz: eu nasci em pecado. Em pecado eu fui concebido. E ele clama misericórdia, ele não põe culpa em ninguém, ele sabe quem ele é. E essa é a maior evidência de alguém que creu no Evangelho, creu em Cristo. Diante desse estado, dá para entender por que nenhuma ação humana pode mudar o nosso estado. O homem não pode nos ajudar. O homem não pode fazer nada para Deus. Ele não pode se salvar. Ainda assim, e eu já conversei com algumas pessoas mas eu não mato, eu não roubo, eu tento ser uma boa pessoa, eu tento fazer coisas boas. Eu sei, porque diante do que a Bíblia diz, e eu vi que alguns desses pecados aí, eu cometi algumas vezes, ou muitas vezes, ou milhares de vezes, eu tento ser melhor. Eu vi que mentir é pecado, então eu estabeleci que a partir de agora eu vou parar de mentir. Eu sei que eu olhei para uma mulher com uma intenção impura, então agora eu vou parar. Mas tudo que o homem faz, a partir dele, não vale nada para Deus. Se você tentar se justificar, a palavra de Deus também fala para você. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Isso aqui não é uma hipérbole, gente. Não é uma força de expressão para mostrar algo que que ninguém vai atingir. Isso aqui é um retrato meu e seu. Não há nenhum justo. Não há ninguém que faça o bem. Justo é aquele que comete as coisas ele pratica aquela ação essencialmente boa. Não há nenhum justo. E aí está em destaque em vermelho, espero que você consiga ver. Nenhum sequer. Não há ninguém. Olha como as palavras, o que Deus quis enfatizar. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Não há nenhuma pessoa que busque naturalmente a Deus. Ninguém nasce buscando a Deus. Você ensina os seus filhos, você crê em Cristo, você ensina os seus filhos, eles não querem a Deus. Todos, olha o todos de novo, se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Mas espera aí, eu faço coisas boas. Nós não passamos uma lista de coisas boas aqui? Sim, mas isso não é o bem em essência. Fazer o bem é quando você faz sem querer absolutamente nada em troca. E o homem não tem capacidade de fazer isso. Ele sempre quer alguma coisa, às vezes ser reconhecido. Às vezes ele não diz, mas ele quer: Deus, contabiliza o que eu fiz. Olha, considera, Deus, olha a minha bondade. Não há nenhum sequer, nenhum só. Mas se eu tentar, Isaías 64, 6. É pesado isso aqui, gente. Mas é Deus que quer confrontar, nos confrontando com a nossa realidade. Isaías 64, 6 diz assim: todos nós quem? Deus está falando por um profeta que era um homem de Deus. Isaías era um homem de Deus, mas Isaías está dizendo assim: todos nós, eu estou nessa relação. Nós nos tornamos impuros, ou imundos. No contexto, eram pessoas que eram afastadas da sociedade.
elas viviam, ninguém queria olhar para aquelas pessoas. E todas as nossas justiças, não há nenhum justo, mas eu tento fazer. Quando eu tento fazer, todas as nossas justiças, que são tentativas de fazer coisas boas, são como trapo de imundícia para Deus. O que é trapo de imundícia? Na época não havia absorvente feminino. As mulheres usavam trapos e ficavam durante o período da menstruação, e quando acabava o período, era aquilo lá. O que eu e você tentamos fazer aquilo lá? É Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo isso. Não fica bravo. Nós somos como folhas secas. O que são folhas secas, as nossas ações? O que serve uma folha seca? E os nossos pecados, quais pecados? Que tal aquela relação que nós vimos? Os nossos pecados, como ventania, nos carregam para longe. Longe de quê? Nos separam de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu tive o privilégio de conhecer, um tempo atrás, eu participei de um curso nos Estados Unidos, onde era um trabalho de evangelismo e havia irmãos de pelo menos 25 nacionalidades, boa parte deles da Ásia e do Oriente Médio. Um dos professores era muçulmano, ele era um radical muçulmano. E os islâmicos, eles são pautados exatamente nisso. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Você tem que orar 5 vezes por dia, voltados para Meca. Você tem que ajudar os pobres. Você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Meditar no Alcorão, o livro sagrado deles. E ele conhecia eu não me lembro exatamente, era uma parente que havia crido no Evangelho e que sempre que ia conversar com ele dizia, ele falando para nós isso, falou assim, quando eu conversava com ela, eu argumentava e ganhava todos os argumentos dela. Mas ela falava assim, mas eu posso te deixar um versículo? Ela citava o versículo. Passado um tempo, ia lá, conversava, e ele queria mostrar que ele era top no que fazer, que ele fazia tudo, que ele cumpria todos os rituais da religião dele. E ele conversava com ela, e ele ganhava no debate. E aí, ela falou, mas eu posso deixar um versículo para você? Aí teve uma ocasião que ele ganhou no debate, e ela falou, eu posso deixar um versículo para você? O versículo é Isaías 64:6, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Aquele homem não dormiu mais. Você quer dizer que tudo que eu faço para Deus não vale nada. E ele se rendeu ao Evangelho. Ele é dos países Emirados Árabes Unidos, um país de predominância muçulmana. Ele creu no Evangelho, ele foi expulso da família dele. Os irmãos dele queriam matá-lo. O pai dele, Deus usou isso na sua misericórdia, porque eles são muito submissos aos pais, e o pai dele, que normalmente mandaria matar aquele traidor, falou assim, vocês não vão matá-lo, ele não é mais o meu filho, mas vocês não vão matá-lo. E quando ele disse isso para nós, fazia 10 anos que ele não mais conversava com seus familiares. Ele sabia que tudo que ele fazia não valia nada. Todos os nossos atos não valem nada. Dá para compreender que o homem não tem capacidade nenhuma de mudar o seu maior problema. Será que está claro ou não? Será que a palavra de Deus é clara ou não sobre isso? E agora? Porque está claro. Se você continuar tentando, e misericórdia, se você morrer tentando, um dia você vai estar diante de Jesus, ele vai te dizer o que nós acabamos de ir. Ele vai mostrar para você que tudo que você fez não valia nada para ele.
Só que o que é impossível para o homem, para Deus não é. Nesse estado que é irreversível para nós, para Deus não é. Eu quero que você entenda que essa não é a minha opinião, não é a minha escolha, mas é o que Deus diz em sua palavra para mim, para você e para todo ser humano. Outra coisa, não importa se você não acredita, se você não concorda, se você não aceita, não importa. A solução não está em uma religião, entenda, por favor. A religião está no mesmo nível de todas as... Religião é algo do homem, é o homem tentando agradar a Deus. E eu citei esse caso para deixar muito claro que aquele homem tentava fazer para Deus. A solução está em uma pessoa, aquele único que nunca cometeu nenhum pecado. E o texto de Efésios, no capítulo 2, versículos 4 a 6, mostra onde pode ser tratado o meu e o seu pecado, a única pessoa que pode tratar. Quem escreve isso era um homem, um radical religioso, muito mais do que esse que eu falei, chamado Saulo. Um homem que era tão radical na sua religião que perseguia cristãos, consentia na morte de cristãos. Ele entendia que ele precisava ser o topo da religião, ele era na religião dele o topo. E a religião dele, diferente do muçulmano, se baseava na palavra de Deus. O mais agravante. Mas um dia algo aconteceu na vida desse homem. Não porque ele quis, porque não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda, ele não entendia. Ele tinha a Bíblia em suas mãos, mas ele não via Cristo na Bíblia que ele tinha, e ele era um doutor dessa área. Por isso que nós oramos no início, para que Deus fale, porque eu não posso, nenhum homem pode convencer quem quer que seja, converter quem quer que seja. Só Deus pode. E esse Saulo, que agora creu em Cristo, diz assim: mas Deus. Por que mas Deus? Porque diante de tudo que eu e você somos, pecadores, mas Deus, ainda assim Deus, mesmo assim Deus, mesmo sendo nós quem somos, mesmo não buscando, não querendo, não amando, rejeitando, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, mas Deus, que é riquíssimo em compaixão, o sentimento de dor e solidariedade por alguém que está numa tragédia pessoal. A minha, a sua realidade de pecadores é uma tragédia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, movido pelo seu muito amor, esse Deus que é rico em misericórdia e que é amor, é um amor que eu e você não entendemos. Nós amamos condicionalmente. Eu só amo se tiver alguma coisa em troca, e precisa ser muito bom ainda para ser em troca, e não pode me ofender, não pode me ferir, não pode ir contra aquilo que eu gosto. Eu condiciono o meu amor, mas esse Deus aqui, Ele ama pecadores, que não querem, que não o buscam, que estão mortos espiritualmente, mortos em nossos pecados. Nós amávamos o pecado, Paulo está dizendo, eu amava o pecado, eu tinha prazer em matar pessoas, em nome de Deus. Esse Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amor, porque Ele é graça, ainda assim, Ele nos vivificou, Ele nos deu uma nova vida, vida espiritual, vida com significado. Foi isso que Ele fez com aquele irmão muçulmano. Deus abençoe a vida dele, que ele leve esse evangelho de graça para muitos outros.
Ele fez isso com Saulo, e eu e você devemos louvar o Senhor pela vida de Saulo, porque ele foi escolhido pelo Pai para pregar para nós gentios. Ele nos deu vida, e aí, tanto morrer, ele fala assim, morrer é lucro, não interessa mais, não faz, eu quero é morrer, eu quero estar com ele. Antes eu matava cristão, agora eu quero morrer por amor a ele. Esse Deus nos vivificou. Como é que ele fez isso? Como esse Deus fez isso? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O homem não pode fazer nada, a salvação é dada de graça, gratuitamente. Deus fez, foi a ação dele, ele não viu nada em mim, você não tem condição de ver, mas ele fez, a despeito de nós. Juntamente com Cristo, ele deu vida para Paulo, deu vida para aquele irmão, deu vida para alguns de nós aqui, e ele nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Mas espera aí, Paulo, você está escrevendo isso, como é que você ressuscitou? Porque isso vai acontecer fisicamente ainda, mas pela fé é tão real que eu já experimento isso. Quer dizer então que Jesus, porque Paulo está dizendo, apesar de tudo isso, ele nos vivificou, ele pagou por todos os nossos pecados na cruz. O que ele fez, Jesus? Eu e você nascemos em pecado, nós não podemos mudar, por isso nós cometemos pecados, nós não podemos pagar, não tem mais como voltar. Então Deus manda o Filho dele, Deus encarnado, que nós cantamos aqui, que se fez homem, e ele vem e cumpre toda a lei que eu e você não podemos cumprir. Ele cumpre toda a lei, por mim e por você, e ele paga o nosso pecado na cruz, de graça e por amor. Ele leva o meu e o seu pecado, a nossa natureza de pecado, e ele diz que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia o pecado no corpo dele, os pecadores no corpo dele. Ele derrama o seu sangue, nos purifica, e quando ele ressuscita, ele dá uma nova vida para todos aqueles que creem. Isso é o Evangelho. Jesus fez isso. A Bíblia diz que ele amou o mundo, então significa que Deus pagou em Cristo por todos, toda a humanidade que nasceu em pecado, que comete pecado, então está na presença dele. Não. João também foi um pecador, foi um homem religioso também, assim como Paulo, mas um dia ele creu em Cristo também, porque Deus revelou pelo Espírito. Não porque ele buscasse, porque ele, como nós, não buscava Deus. E no capítulo 3 do Evangelho dele, os versículos 16 e 19, mostra que não são todos que estão nessa relação que Paulo disse agora, que nos foram vivificados. E aí eu me lembro de amigos e familiares que não querem o Evangelho. Eu não queria também. Então isso me dá esperança, porque assim como eu não queria, o Senhor me revelou, eu prego para eles, eu quero que eles ouçam, eu oro por eles, para que assim como o Senhor quebrantou o meu coração duro, que não queria, que não buscava, Ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Se você tem amigos e familiares, ore ao Senhor, para que o Espírito Santo, não importa como, revele Cristo para eles. Continue orando sem cessar. João diz assim, porque Deus, lembra que tudo que você faz para Deus não vale. Deus amou o mundo não é o planeta, o mundo aqui, o contexto é as pessoas. Ele amou que tipo de pessoas? Pecadores. E Ele amou de tal maneira que Ele deu. O que nós lemos em Efésios? Pela graça sois salvos. Deus deu o Filho dele, Jesus. O seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o homem, o único mediador entre Deus e os homens. E Ele deu com um objetivo, para que todo aquele que nele crê, Deus deu seu Filho, para que todo aquele que crê em Jesus, não em uma religião, não em um livro, não em um conjunto de regras,
não pereça. O que é perecer? Perecer, lembra daquela relação? Esses não herdarão o reino de Deus. O destino deles é lago de fogo e enxofre, segunda morte. É a separação eterna de Deus. Ele deu o seu filho, Deus deu o seu filho, não para que o mundo fosse condenado, mas tenha a vida eterna. É isso que Paulo diz, ele nos ressuscitou. Porque Deus, ele enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. O objetivo de Deus ter mandado o seu filho é para que o mundo fosse salvo por meio do seu filho Jesus. Todos são salvos. O texto continua. Quem nele crê não é condenado, é só quem crê. É só quem nasce de novo, como João escreveu um pouquinho antes. É só quem reconhece, meu Deus, eu sou isso aí. Eu sou tudo isso nessa lista aí, eu faço isso daí, eu sou pecador e eu não posso mudar. Meu Deus, e agora? Agora eu dou o meu filho. Se você receber o meu filho pela fé, a fé que eu gero em você pela pregação da palavra e receber, eu perdoo todos os seus inúmeros pecados, eles já foram perdoados lá no meu filho na cruz. Eu te dou uma nova vida, vida eterna, eu salvo você. Quem nele crê não é condenado. Estava condenado, mas agora por crer em Cristo não é mais condenado. Mas quem não crê já está condenado. Continua condenado. Porque não crê no nome unigênito Filho de Deus. Como é que as pessoas podem rejeitar esse amor, essa misericórdia e a graça? Como é que pode? O texto continua. Por que as pessoas rejeitam? A condenação é esta, que a luz, que é quem? Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. O que são as trevas? É o pecado. Deus fez tudo e o que é possível para salvar, e o homem prefere o pecado. Amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. É muito difícil a gente ver isso. Quando nós cremos, a gente fala de Jesus para outras pessoas, elas rejeitam. É difícil porque hoje, pela graça, nós cremos, nós também rejeitávamos. Mas é triste ver pessoas rejeitando a Jesus, o único que pode salvar, o único que pode transformar essa realidade de pecado com a qual eu e você nascemos. A questão é, você que está aqui hoje, você crê em Jesus? Você se arrepende dos seus pecados? Você viu, não fui eu quem disse, foi Deus que disse que todos os seus atos, ou boa parte dos seus atos são pecados. E os pecados que eu e você cometemos nos separam de Deus. E só há uma alternativa para mim e para você, é crer em Cristo, é receber a Cristo, não há outra. Se você se arrepende dos seus pecados, já é o Espírito levando você, e diga assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu me arrependo dos meus inúmeros pecados, mas eles são muito graves. Na minha vida, o pecado abundou, mas só que a graça de Deus, ela superabundou. Onde abundou o pecado na minha e na sua vida, a graça de Deus é muito maior. O que Deus está esperando é assim, meu Deus, eu sou um pecador, eu sei que eu sou um pecador. Se há esse mover, há salvação em Cristo. Diga para Ele, meu Deus, tem misericórdia, me perdoa, eu recebo o que Cristo fez por amor, por causa da sua misericórdia de graça, eu creio no que Cristo fez. Se você crê de verdade, Ele vai transformar a sua vida. Qual que é o propósito de a gente ter falado aqui durante esse tempo?
é que você creia em Cristo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso convencer você, mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo, e nós pregamos a Cristo, então há possibilidade, há esperança mediante a palavra. E meu desejo é que o Espírito Santo leve você ao arrependimento. Não importa quão pecador você tenha sido, ou seja, Cristo perdoa tudo e perdoou tudo lá na cruz. Receba Cristo.